Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente está aqui para continuar o vídeo anterior, onde a gente fala de trauma. Porém, nesse vídeo daqui, nós vamos ressaltar a beleza como um vetor de ambição cognitiva, no sentido de enaltecer o sentido da recepção colinérgica, né? Ou seja, a beleza é um padrão associativo que diz pessoalidade ao ser, uma regência. E aí essa familiaridade com a beleza, ela é descontratada a partir das partições pareativas no conselho de associação de valores. E essa associação de valores, ela é uma deflexão das contrações organizadas para esse manifesto. Ou seja, há toda a verossimilhança que é registro dessa beleza organizada por você no complexo de sentir, dentro desses padrões perceptivos, vai fazer com que entre em regiões mais profundas, ou seja, faça vibrações mais delineadas, trace em você contornos mais aderidos. E dá para trocar também esses gostos, mas isso tudo é uma montagem desde a infância, desde os processos infantis. Então a gente vai entrar nesses detalhes falando da beleza nesse vídeo, até porque essa questão de beleza gera muita arrogância no ser humano, tentando entender o ser humano a partir do senso de pesquisas e até mesmo no sentido de desenvolver hipóteses, né? Estou compartilhando a tela com vocês e vou mostrar esse instrumento aqui, ó. Isso aqui é eu desenvolvendo sobre o arco reflexo da rejeição das contrações, um envolvimento descontraído com o violino, com essa indexação de contração motora. Eu faço nessa placa e nessas cordas a desafinação que vai me reiterar sobre os meus reflexos orgânicos. Então aqui existe uma organização, e isso vai de um concerto de descontrações. Isso faz no meu íntimo valores, e eu os represento a partir desses pulsos, expulsando teoricamente aquilo que eu sinto em excesso. Isso então é uma certa descarga que eu faço. Porém, toda essa modulação energética, ela tem um sentido que a gente chama de sentido individual, mais o sentido ambientalístico. Isso quer dizer que eu sofro uma dependência nessa construção. E essa dependência, ela tá tanto para as minhas razões motoras, quanto para o instrumento, quanto para o ambiente ao meu redor e todos os trajares desse ambiente, porque todo esse movimento que eu faço reverbera as descontrações ambientes. Então existe uma luta acontecendo nesse instante de toda essa reverberação, de toda essa composição motora e a dispressão que o ambiente faz contrariando ela.
E isso é sempre, né? Vamos mostrar para vocês agora em outro plano, né? O plano de atendimento, né? Você geralmente nasce, né? Você nasce. Nasceu mesmo que origina, provém, advém, resulta, desponta, eclode, emana, aparece, brota. Você nasce. E de todo esse preenchimento do seu nascimento, que representa você, existe uma cobertura que a gente diz, vamos ver se é etimológica. Etimologia estuda a origem da história das palavras, onde surgiram, como evoluíram ao longo dos anos. A gente diz construir a partir da etimologia discursos diretos que vão indiretivamente realizar padrões de conhecimento em você. Esse discurso indireto é o que a gente chama de composição do ambiente. E aí essa composição do ambiente, ela vai ganhando recursos para injetar em você a decomposição da harmonia em relação a esse meio, né? Por exemplo, cidade aonde eu nasci. Onde eu nasci. Não é isso. É como se a gente criasse desde novo, uma tabela de reconhecimento familiar, no sentido de revelar aonde é que nós nascemos. Não, vamos lá. Vamos por partes. Eu quero ficar grande aqui para poder falar com maior atenção sobre isso. Então, você nasceu. E aí, desse lugar que você nasceu, a partir das contrações que foram sendo elegidas nos reflexos que desencontram constantes sobre as estruturas desse ambiente, você foi ganhando reconhecimento desse ambiente, e esse ambiente foi criando uma retroprojeção no seu interior. Essa retroprojeção é um mapa de contrações que diz reconhecer padrões muito mais fáceis nesses ambientes por prática de senso familiar, no sentido da organização fisiológica para recepcioná-los. E aí, com o treino de desenvolver esses reflexos compassivos de reconhecimento, vão discervindo em nós valores que vão sendo injecionados como encamadadores de produtos de valores sentenciais. Alguns deles são país de origem, cidade onde nasceu, hospital onde nasceu, região onde mora, e isso tudo vai explodindo dentro de você e das suas raízes familiares para fora, e vai se transformando conforme você vai se referindo e refletindo sobre ele. E assim, e de fora para dentro também vai acontecendo isso, né? E aí isso vai se tornando o seu veículo sensitivo, né? Você vai se reconhecendo e recorrendo-se a partir desses frutos, dessas semeaduras. Então,
tudo isso vai encobrando em você um valor sensitivo maior, que diz uma razão vetorial fina, de afinidade. E aí esse emprego de afinidade que desaponta de você vai cobrando de você essa afinação. E isso é a empatia com o meio. É uma reação de contrações motoras que desemprega o que a gente chama de familiaridade. E assim, isso é um valor de reações fisiológicas que são amparadas por desenvolvimento visual, de caracterizar quais que são os mais motores, os mais controladores de motores, de forças motrizes de ambientes. Ou seja, todo esse plano das ideias que desimaterializa o material em nós nos faz atenções de planos conceituais. Esses planos conceituais, eles são contrações de tudo isso que a gente viveu e decompor isso nas nossas organizações motoras. Logo, a gente tem, para esse tipo de placa motora, muita ejeção, muita pontaria, muita mira. Entendeu? Então você está vendo da onde que nasce o algoritmo de padrão de beleza que existe em você? Porque toda essa reconstrução imaterial que diz a matéria um reconhecimento seu, faz a retroprojeção de você conhecer algo e se encantar com algo a ponto de cumprimentá-lo com mais aptidão ou até mesmo com menos aptidão. Por quê? Porque você se olha a partir de um espelho e se reconhece. E desse seu reconhecimento você passa a se reconhecer a partir do outro e das resoluções que o outro imprime em você de conhecer você. E isso são desatendimentos orientados por seres humanos. E isso desimporta em nós valores e faz a gente até mesmo escolher novos padrões de beleza. Tudo bem, isso é adequado, né? Essa é a proposta das desorganizações mutáveis frente aos seres. Bom, dito isso, o que eu quero dizer, bem claro, né, sendo o mais justo possível, rápido e prático, é que existe um engano nisso tudo que engenha os seus circuitos em uma adaptação consentida. E se você sente o que você sente com razões de engano. E é possível a gente gerar um protesto sobre isso e você ganhar. Porque você sempre vai sair ganhando, protestando consigo mesmo, na consideração de acentuar as decomposições. E decompondo tudo isso, a gente vê que nós representamos uma cadeia de empreendimentos sensoriais que dizem escolher por aproveitamento de época. Porém, esse empurrar de épocas de aproveitamento de resoluções construídas nos manda uma certa obediência de desimpulsionar a reverência de revelar que nós somos transformados por esses pulsos na integração de nós. E esses pulsos na integração de nós tampa e desvia pulsos por estar na tendência forte.
E aí isso cria uma contração de imploramento. Essa contração muitas vezes nos pega de surpresa, desorquestrando nossas atenções e até mesmo protestando contra nós, nos acusando indevidamente por acreditar que a gente deveria estar saudado ou rígido em função das crenças desorganizadas por esses veículos de adhesionamento moral, ético ou até mesmo organizacional. Porém, isso tudo gera encargos que não precisam ser encarregados. E aí, nesses discursos de acusação, muitas das vezes existem blefes de contrações utilizando esse enaltecimento como desonra de dobras, de contrações, para fazer contas de que contas precisava fazer. Ou seja, é como se você precisasse significar que você é de algum lugar. Entendeu? Mas você não é de nenhum lugar. Isso é uma frase que desengana muito pessoas com trejeitos de fazer uma conversão de frequência, subtraindo aquilo que você esponta querer ser ou até mesmo pratica ser, se renovando, né? Ou seja, se adequando. E quando pensa que não, isso se torna um teste, né? Por exemplo, você vai para a Europa e começa a morar na Europa. E aí você faz, para fazer as modificações fáceis, você desveste o empreendimento lógico de fazer sinapses de contendimento, de contração nessas frações sensitivas nas suas redes neurais e instala a rede neural de que você é e pertence à Europa. E aí, qual que é o problema? Entendeu? Não tem nenhum problema. Mas na hora que você vai assinar isso na face e na disposição de falar com elegância ou de assumir para alguém essa verdade, muitas das pessoas dizem achar inadequado isso, essa inteligência neuronal, esse dialeto de encontrar passes de mágicas para poder se transformar e fazer essa aceitação desespontânea, né? Deixar as coisas leves nesse sentido. Bom, desestudados e estudantes da parte, isso tem se tornado cada vez mais desimpotente. Por quê? Isso é uma questão patriótica, né? Você se entender como sendo de algo, se encobertando de algo. Isso é uma coisa que percute muita razão de adequação sensitiva. E o ser humano ele se encontra na versão tecnológica de procurar
adequação harmônica para os sentimentos. E nessa busca por sentimentos, ele precisa de abrir mão de enjaulações, de gradientes, de intercepção colinérgica, né? Porque coisas que assumem esses valores assim para nós por demodelação patriótica ou sei lá, organizacional, ética, moral, e eles só devem ser vistos como funções de organização material e não imaterial, entendeu? Então a gente passa agora a separar bem e dispensar proteladores da inseparação nesse sentido, porque a pessoa que sabe ser pessoa, ela sabe se encontrar em qualquer resolução de ser uma pessoa e servir a uma pessoa. Agora vamos lá, vamos entrar nos meados. E aí, depois que a gente nasce e é preenchido por um monte de coisa assim, a gente começa a fazer os refinamentos desse preenchimento, que é os desconhecimentos e desatentos às orientações de mudança que vamos fazer e vamos sofrer no ambiente. Uma mudança que faz muita é o atendimento. Cadê? Atendimento. O atendimento é o lugar ou seção onde se atende o público. E aí, o público revela-se toda discordância que se tem nas suas concordâncias, no seu preenchimento de ser, né? Então você nasceu, e aí desse nascimento, né, você foi sofrendo várias discordâncias até que você concordasse com elas, ou até que você atendesse a elas. Então, nesse sentido, você serviu muitas pessoas, né? E muitos valores já criados. Esses valores são normas ou padrões sociais geralmente aceitos ou mantidos por determinado indivíduos, classe ou sociedade. Portanto, em geral, dependem basicamente da cultura relacionada com o ambiente onde estamos inseridos. E é aqui que está a proposta que eu quero dizer. Cultural relacionados com o ambiente onde estamos inseridos. Aí eu faço a pergunta: será que você é você mesmo ou você é uma inserção desrepresentando um ambiente onde você é inserido? Né? Tá aí a fiscalização sua para você se encontrar cada vez mais com força de escolher por si só e desrevelando o ambiente, porque o ambiente ele significa aquilo que você diz significar a ele, não o que ele assume significar pelos outros, porque o ambiente não fala nada, né? Quem fala são os desconstrutores de ambientes na imaterialidade das propagações que eles ultrajam nos retroprojeções, né? Vamos ver. Retroprojeção. Então o camarada que conseguiu construir a família, conseguiu montar sua lojinha e tal, ele vai falar que aquele ambiente ali é o maior barato,
né? Aquele ambiente é super bom. Ele vai defender o ambiente e tudo com a garras e unhas. Mas o camarada que não conseguiu, ele vai falar assim: eu tenho vergonha desse ambiente, eu não gosto desse ambiente. E aí que está a retroprojeção. A retroprojeção é uma contração de pulsos sobre um meio, sobre um plano. E o plano que a gente tem mais retroprojetando é o plano das nossas contrações. Contrações. Vamos ver aqui, contrações. A contração muscular ocorre quando a actina desliza sobre a miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis de actina e miosina dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo das fibras musculares, formando o sarcômero. O sarcômero é um grupo sarcômero é um grupo de fibras, é um grupo de proteínas que dizem fazer as movimentações íntimas de um músculo. Então, um músculo, você pode dividir um músculo em várias partes, e essas divisões elas são servidas, né, elas servem aos contextos das retroprojeções pulsadas. Então, o camarada, quando ele trabalha como uma ferramenta assim, ó, vamos mostrar para você. Com esse tipo de ferramenta aqui, ó, cara, para ele aprender e chegar ao ponto de trabalhar e servir a essa ferramenta nesse contexto, nesse plano, retroprojetando esse dispulsar no seu plano, né, de controle, ele fez muitas contrações, e essas contrações elas editaram o sentido da placa motora, aonde se encontra a conexão com o sistema nervoso, que ele desestrata colinergicamente essas fibras, que fazem, dentro de limites de organização, movimentos de expansão e compressão inteligentes, né? Movimentos que vão sendo enobrecidos a partir das relações que desinstalam nos homens serventia. E aí essa retroprojeção desses dispulsos dos homens começa a fazer o que a gente chama de inseminação artificial, porque esses valores eles são artificiais. Vamos ver o que é artificial. Vamos lá. A artificialização. Eu vou pegar aqui. Isso tudo é uma artificialização. Quando eu digo que eu começo a decompor esse ambiente, assim, eu falo assim, aqui a gente tem o limite da rua, está nevando, aqui a gente tem postes, o passeio, árvores, e aí eu começo a fazer as descrições, e essas descrições elas vão dizendo pulsos de descontração repetitória nos seres que escutam, né? E aí eu falo, ali aquela construção ali é um prédio. E aí eu vou dizendo, e tudo que eu vou dizendo vai sendo consentido para as pessoas nos desapontamentos dos pulsos. E aí ela vai se servindo desses pulsos para dizer a si e se servir dessas desadorações de pulsos servidos a elas
nas qualificações de organizar os prejeitos de ejecionar e até mesmo se contrair, dizendo que sabe desafirmar o que é aquilo, né? Quando eu perguntar. Aí eu falo pra pessoa, e aí, o que é aquilo? Eu te falei o que é. Aí ela fala assim, aquilo é uma construção. E assim por diante, né? E tudo isso vai dizendo aos seres humanos uma contenda de conjuntos de desimpulsionar os valores, né? Quando vão sendo perguntados. E academicamente isso é o tempo todo cerebelado pelas nossas contratações. Contrações. É isso, contrações. E ao tempo todo a gente está minerando dados desses pulsos, ao tempo todo. E essa mineração é isso que a gente está fazendo agora de uma maneira lógica. Então, olha só, rede neural. Se eu minerar, eu consigo organizar a minha rede neural. É um método de inteligência artificial que ensina computadores a processar dados de uma forma inspirada pelo cérebro humano. Mas o cérebro humano é assim, né, que é desenvolvido. E aí, olha só, eu vou encontrando formas variadas de expulsar aquilo que eu desacordoei, fazendo essa serventia de pulsos, né? Me servindo desses pulsos orquestrados pelos padrões de homens conhecidos. Então, tudo é uma configuração de padrões conhecidos para dizer ao homem para não temer de nós, porque nós conhecemos os padrões de servidos e conseguimos retroprojetar esses padrões em nós. Ou seja, nós conseguimos valores teatrais para serem acertados a esses cenários e a essas interjeições de planos, né, de palcos. Porém, às vezes o palco é a vida real. E aí a vida real que carrega na importância de nós consentir artificialmente estar em um palco começa a ganhar em algumas contrações o sentido de atendimento a algum grupo de pessoas. E aí esse atendimento começa a gerar o que a gente chamou de valor. E aí esse valor ganhado desse atendimento faz a gente melhorar as nossas presenças de palco, que às vezes é as nossas presenças sozinhas, né, solitárias, ou até mesmo a nossa presença em grupos de pessoas. E aí a gente vai formando nossas informações cerebelares e vai editando nessa rede neural quais serão os melhores vão ser as melhores sinapses que vão transmitir os impulsos nervosos a esses grupos, ou seja, como melhor eu vou servir a esse grupo de pessoas. E aí a gente vai modulando a proporção colinérgica de servir. E esse serviço leva a formas inteligentes de desassociar e de empregar esse serviço. Logo, esse serviço alimenta e sustenta as contrações que nos acendem. E isso não para de acontecer. Olha só. Olha modelos de demonstração. Porque tá em todos. Toda a vida tá desacordada sobre essas retroprojeções.
Entende? Agora a gente vai em uma outra camada. Dentro de toda essa receita, né, nós chegamos no palco. E aí esse palco, que ficou sendo nós, na solidão, procurando a solitude de nós mesmos, se convencer de que conseguimos nos conter de nós mesmos para estarmos sempre nos atendendo. Quem mais seguro do que nós mesmos para fazer as operações na hora que a gente mais precisa? O sistema autoimune, o organismo, ele precisa disso. E aí a gente tem um Deus que representa para nós os nossos amigos, né, os nossos acessos a qualquer lugar, as nossas chaves mestres. Sabe a chave mestre? A gente tem um Deus, né? É a chave que abre todas as portas. E aí a gente tem a chave mestre e a gente tem clones de momentos, ou seja, clones de momentos, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. A gente estava falando que sobre traumas as pessoas instalam clones para poder para poderem conseguir sobreviverem aos medos, né? Então a gente estava falando isso. Assistam o vídeo anterior. E aí a gente tem Deus, e Deus para nós é a chave mestre que consegue acessar qualquer rede, qualquer percurso neural, qualquer porta sináptica construída pelas relações. E aí ele consegue fazer qualquer contrações ou levar sobre interpolarização de músculos, cognição e energia, colenergia, não, energia, né, no sentido de fibras, né, consegue levar a atividade a qualquer músculo, né, mesmo que ele tenha que desenvolver um mecanismo físico para isso. Ele leva você a fazer, e aí você vai fazendo, né, atividade física, e ele vai conseguindo levar a atividade onde estava com um processo de trauma, com uma desvalorização. E aí isso faz com que você se revalorize, né, e consiga voltar ao atendimento e renascer, ou preservar a vida nascida, a partir do que a gente chama de calos, né? Calos são espaçamentos amplos e planos de pele, geralmente localizados nas palmas ou solas. Por quê? Calos em dedos de musgo. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque isso investe da morte uma sobrevida, né? Ou um padrão de poder acessar, porém com uma estrutura que desacomoda a sobrepressão realizada na região. E aí, o que a gente tem? A gente tem um amortecedor que diz salvar a vida e estender a sua atenção de resolução com a atividade de se atender, de procurar esse atendimento nos valores de se ativar, né? Ou de levar as suas sinapses a essas contrações. E isso é muito chique, e isso é o maior céu que o ser humano consegue na Terra, né? Não tem céu maior que esse. E assim, vamos lá então. Vamos chegar aqui na promoção. O DIS
A. O desembelezar da conduta de contratar suas ações percutidas, particularidade de dirigir bandas, covil de distribuições concordantes. E é isso que eu quero dizer com tudo isso que eu falei, que dentro desses emblemas de consolidação de dados, expressando valores nessas regionais, que desparticular a reiteração dos enaltecimentos de valores dos concidadãos que conseguiram se desenvolver nesses meios, e dentro da retroprojeção que eles se levam daquele meio para descondutamente referenciá-los a nós e a gente aceitar, dentro de tudo isso e desses valores morais, nesse sentido aqui, ó, padrões sociais, normas padrões sociais. Vou por exemplo esse aqui, ó, identidade. Dentro de inúmeros nomes que você poderia ter, você precisou de ter um nome, né? Uma nacionalidade. Tudo isso desendada você no sentido das suas adequações ambientes, né? E aí, em alguns casos fica tranquilo, em outros não, o consentimento dessa república, né? Desse estado de levar as coisas no modelo da vida em possibilidade, né? A quântica, a possibilidade, ela mostra isso aqui. Porém, isso aqui, ó, vai limitando as pessoas, porque as pessoas brigam com as outras para reconhecer que as outras reconhecem esse empreendimento. Faz sentido? Faz, porque tem uma acordoação lógica intimidada por expressão. E essa expressão é um movimento artístico que diz colocar as pessoas num varal de semelhanças. Logo, se você atende essas pessoas desassemelhando o ambiente e a personalização que esse ambiente desmarca nas pessoas, você desvaloriza o que as pessoas representam em associação de valores. Aqui, ó, associação de valores. Logo você desbanda ou você leva para baixo a manifestação teatral de todo esse empreendimento. E por mais que você não veja, ele acontece. Você talvez não tenha recepção para ouvir, mas ele acontece em todo momento, em toda a região, a todo instante. Em alguns casos fica muito difícil de ver por causa da sedação, da saturação dessas expoentes, que dizem elo de personagens fazerem as pessoas desempersonar constante aquilo que elas desfibram ser nessas receitas de ser diariamente e se envolverem diariamente nessas percussões de equalizões ambientes. Aliás, ecologia fala muito disso. É a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente. E é isso que as pessoas dizem infratar sobre receitas. E a Receita Federal, né, essas receitas, elas fratalmente nos dizem sobre conselho de classes
escolher ser receitas rítmicas conforme a cultura, né? Ou seja, ser pão de queijo, ser pão de sal, pão francês, ser arroz com feijão, né? Por quê? Porque as autoridades médicas e de classe familiar, elas receitam isso já há muitos anos. E até por isso virou tão... Isso saturou tanto sobre a ecologia das identidades, gerando calos e desencontros de repertórios de receitas, que as pessoas elas convergem em saber se tá bom ou não, experimentando essa receita e olhando para quem as fez. Então isso é uma segurança de grades. E as pessoas, mesmo que esteja bom outras receitas, por elas não quererem sair do padrão das receitas, elas têm dificuldade de admitir que está bom. Por exemplo, eu chego com uma receita nova aqui e começo a falar sobre ela, e a pessoa prova e ela vê que realmente tem uma harmonia muito boa e é muito gostosa. Só que ela vai virar e vai falar assim: ah, legal, você que fez? Ah, é nova, é? Ah, tá, legal. E ela não vai dar nem a bola, porque ela tá na segurança, entendeu? Os padrões, né? Principalmente as pessoas com mais idade, elas vivem tanto cercadas de segurança que para elas é como se o pai voltasse do céu e batesse nelas, ou elas se automutilassem por achassem bom uma receita, algo novo, né? Algo inusitado que descoloca no lugar de uma receita que é reiterada sempre. E essa reiteração sempre, ela fez com que essa sinapse que recepciona esse alimento ficasse obesa. Mas é obesa mesmo. É uma sinapse muito gorda no meio de todas. Ou seja, uma sinapse muito diferente. Mas essa diferença, ela é uma muito conhecida. E aí ela passa despercebido dessa gordura, né? Dessa obesidade. Ela passa despercebido porque ela é muito conhecida, entendeu? É a sinapse que tem dentro de nós sobre esses padrões. Atacá-la é muito difícil. Você tem que ser maestro mesmo, para chegar no núcleo dos convencimentos e difratar seus enaltecimentos de discurso e desfalar a ela uma configuração que ela vai aceitar. Porque ela desincomoda muito fácil. Olha só o tanto de pessoas consolidadas na expressão gorda dessa sinapse. E aí essa sinapse, ela desassina essas validades todas por causa do medo, né? E esse medo é o medo que a gente tem sobre essa ecologia que diz identificar tudo e diz acreditar nas receitas que mais são reiteradas. Bom, e agora a gente vai viajar no sentido do belo, né? Primeira coisa, o belo a gente tem que pensar no vetor. Vetor em geometria analítica é uma classe de equipolência de segmentos de reta originados que possuem todas a mesma intensidade, também designada por normas ou módulos. Beleza. Então,
o vetor para nós é uma ferramenta que mostra, que assume sobre reta um valor proporcional de força, de orientação referente. Então essa orientação referente vai ser expressada pelo tamanho da reta e pela proporção. E o tamanho da reta significa a proporção de ponta. Vamos ver que pontas. Imagens. Pontas, elas despressionam, né? Pressionam e conseguem fazer... vamos ver aqui, ó. Pontas de flecha. Então vejam bem. A gente tem vários tipos de pontas... E essas pontas, elas dizem valer para nós, nesse plano dessa investigação, o que a gente chama de onda e frequência de onda. Vamos montar. A frequência de onda é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. Logo, se eu tenho poucas oscilações por segundo, avaliando uma onda, o vetor dessa onda tende a ser menor e o comprimento da onda ela tende a ser maior. Ou seja, a superfície da onda, que diz uma ponta, olha só, vai ser grossa, vai ser o que a gente chama em música de grave. Grave descomprimenta grande, né? Ela abre uma voz assim, sabe? Bem grave. E aí ela faz esse contorno, né? E aí já a onda fina, né? A ponta fino, ou seja, ela diz, ela faz um delta de ponta muito mais forte, né? Ela bate mais, né? Olha só, se alguém tivesse batendo em você, né? Vejam vocês. Aqui, ó. Inserir, desenhar. Por que por que a gente está pegando o vetor? Porque o vetor, né? A presença vetorial em uma resolução, né, sináptica, a gente está falando de sinapse, propagação de impulso nervoso, colinergia. A energia, ela desvetoriza. Então a gente tem a sinapse lá, ó, por exemplo, aquela sinapse obesona, né? E aí então a gente tem um ovão. E aí esse ovão super poderoso, que tá cheio de ovinho, a gente tem uma coleção de ovinho de geminha aqui, ó, e de clarinha, afirmando essas receitas constantes, né? Que a gente viu aqui nesses valores, né? Normas, padrões sociais, receitas, identidades, ecologia, tudo de relação com o ambiente, né? E ela tá obesona, né? Então, nessa obesidade, qualquer movimento que ela faz aqui diz uma ondona, vlum, 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 de energia, né? E aí, essa ondona, ela vai chegar com uma ponta de energia e de frequência. E essa ponta, ela diz a extensão desse comprimento de onda sináptico. Então a sinapse descomprimenta a energia que está aqui, ó, ela descomprime, ó, plum, e aí manda no influxo das fibras nervosas.
E aí ela desinerva essa fibra nervosa e a fibra nervosa consegue, sobre o auxílio desse pulso, realizar um movimento da contração X, elegida por essa receita, esse receituário. Então, os neurônios são células que discursionam receitas, né? Então, é como se fosse pedal em carro, em cilindro, né? Se você apertar o pedal aqui, ele vai acelerar. Se você não apertar, ele não vai acelerar. E se você apertar mais, ele vai acelerar mais. E acelerando mais, a gente chega numa onda fina. E o vetor acelerando mais, ele fica com um vetor bem fino, uma ponta fina. Então aqui é como se a gente tivesse 0,8, né? E aqui a gente tem 0,6 ou 0,5, sei lá, eu esqueci. É só como fosse grafite, né? Aqui é 0,5 e aqui é 0,8, né? E aqui a ponta é mais grossa e aqui a ponta é mais fina. Logo, a fina, ela é mais veloz e ela consegue entrar em regiões onde a camada de pele é mais densa, né? Ela consegue, sobre a aceleração, ela consegue entrar mais, né? Vejam só vocês, cortando aqui e cortando aqui. Tem uma diferença enorme, né? E aí essa diferença, ela desatende a contração a partir dessa aceleração escalar sináptica. Ponto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o padrão que você dirige esses conceitos de receita e você os treina, vão definir os seus valores de beleza. Como assim? Por conta da facilitação neuronal. Vamos pegar assim, facilitação neuronal. Vamos ver se a gente acha. Facilitação é quando o neurônio estimula o outro com uma frequência elevada durante um certo intervalo de tempo. Vamos ver esse aqui. Facilitação neuronal é o seguinte: é você comunicar uma vez e essa comunicação gerar uma sequela X, que quando você for gerar essa mesma comunicação, essa sequela X ela vai servir de rampa de facilitação para que os impulsos sejam guiados. E aí essa guia sobre essa sequela, essa guia de sequelas meio que mieliniza as bandas de condução e fazem cada vez mais trajetos mais rápidos. Então a gente tem uma proteína de sequela que a gente chama de mielina. E essa sequela ela consegue se organizar para poder fazer. É uma estrutura formada por uma membrana lipídica. Ela consegue se organizar lipidicamente para poder fazer facilitação, né? Nessas comunicações, principalmente as comunicações reiteradas ou que elas empregam parte dessa reiteração. Porque muitos movimentos que a gente faz são os mesmos, porém para outras coisas, né? Não importa o que você está comendo, você está mexendo o braço para pegar algo e colocar na boca. Logo, esse circuito sináptico, ele funciona muito bem. O único desaprendimento diferencial está no prazer gustativo, que é a defractação do consentimento subtraído e somado nesses canais sinápticos. Ou seja, eu estou fazendo uma movimentação
Mas dessa movimentação eu estou somando uma outra movimentação. E aí a gente está fazendo o que a gente chama de debanda, harmonização sináptica. Harmonização ecológica, mas a ecologia que a gente tá falando é nessa. Vai, cadê? É nessa rede neural aqui, ó, na propagação desses impulsos. E aí a gente está fazendo uma banda de luz, de colidratos de energia transduzidos para os músculos. No seu caso, a gente fala de a gente está melhor orquestrando o sistema nervoso e as recepções que ele faz, né? Então a gente está fazendo laborização nesses discursores sensitivos que extraem do ambiente sobre essas sensações condutas para poder propagar essas descondutas, né? Os extratos dessas descondutas pelo corpo, né? Então toda essa admissão ela faz o que? Ela labirinta. Ela faz um que? Uma laborização. E a laborização é as sequeladas. Essa laborização, de sequela em sequela, ela vai interdigitando despotencializações no ritmo. E aqui você consegue ver a despotencialização a partir dos preenchimentos desinformados nesses tecidos, o que vai fazer com que a propagação se decaia ou não, no sentido da propagação da energia. Nesse sentido aqui, ó. No sentido dessas propagações de pulsos de energia que desidratam e ativam as células, para que elas não decaiam, para que elas concentram a harmonização dos interiores, a homeostase. Nós já estamos chegando lá, viu, pessoal? Vamos lá. E tudo isso, né, nessas particularidades de dirigir essas bandas, redesenha em você um valor de atração. Logo a gente menciona aqui esse aplicativo, ó, valor de atração. Bom, e nesse apelativo orgânico a gente coloca uma aplicação, e essa aplicação a gente desenvolve ela no sentido de fazer um consensuamento, né? Beleza é dinheiro? Depende. Se você colocar aqui, né? Você que escolhe. Beleza, o que e aí nesse valor de atração, o que é beleza, né? Você pergunta assim, ó. O que é beleza? Se você colocar a beleza no plano fisiológico, a beleza é a diferença do equilíbrio sentido do ambiente sistêmico ao ambiente insistêmico.
ou o ambiente real, né? Real. É ambiente insistêmico. Eu chamei de insistêmico, mas existem os seus sistemas de parte, né? Então a gente tem, ó, o mundo material e o imaterial. O imaterial é o que está em nós, que acrescenta o i e a proporção de i, né? O i em proporcional de consentimento. Então, se você consegue teleguiar a matéria, esse izinho, você consegue extrair os colidratos dela, né? Você consegue desidratar-se sobre essa matéria e materializá-la. E aí, tudo que você não consegue ainda materializá-la com uma proporção bacana é uma beleza para você. Porque se o seu sentido é de potencial de sobreviver, de escalonar as coisas, diz a você sobre instinto lógico que você seria bom se você aprendesse a colher esses extratos da matéria, ela se torna bela a você porque a beleza faz você aprender a colher essas interpolarizações no meio. Logo, você desmeia essa beleza e ela se decai. E acontece com tudo, principalmente com relacionamento íntimo. Eu peço desculpas a você, caro casado há muito tempo, e caro pessoa que está começando um relacionamento agora e está achando que isso não vai acontecer porque você encontrou a pessoa certa. Não, porque você sempre está procurando uma beleza diferencial na pessoa, no relacionamento. E isso diz em materializar você diferenciais de propagação dos pulsos que você já colheu. E dá para ser infinito, sim. Mas a pessoa ela precisa de protestar contra a embeleza, que os questionamentos de embelezação que acontece conforme o tempo vai passando, porque questionamentos surgem mesmo. São os tais protestantes e caras aí a folhas de investigações A4. Bom, e aí isso aqui é beleza na nossa coisa, na fisiologia da parte receptiva, sensitiva. Agora, se a gente quiser criar um apelativo de orgânico para mascarar a beleza ou descontrariar a beleza, né? Descontrariar a beleza, a gente precisa de criar um aplicativo que vai apelar contra o sentido natural. Então a gente vai jogar bola e o time é a natureza. Logo a gente vai construir um time contra a natureza do organismo para poder configurar a beleza que sente ser consentido. Então a gente vai fazer tal da interrogação.
o aplicativo, né? Olha a interrogação para nós. Ao nosso time oposto. Pam! É afirmando, só que a gente vai fazer o que com a afirmação? A gente vai chamar a atenção dela. E olha o ouvidinho da interrogação, da afirmação, né? E aí, sabe como é que eles fazem, né? Como é que é feito, né? De modo natural e natural, laboriosamente. Eles consultam a estrutura. E a estrutura é a dependência. E eles apelam contra a estrutura. Apelação contra estrutura. Dependência. E aí, aplicação de amizades, brinquedos, essas coisas que a gente meio que depende, né? E aí, vamos pôr aqui, ó, internet. Bom, tá bom. E aí elas fazem apelação com isso e tentam dizer que tentam rearranjar, né? Eles rearranjam essa estrutura com uma conformação mais com mais intimidados de materialização em função de ser imaterializada. É só isso. Rearranjo. Só isso que é feito, né? Para fazer a organização, a configuração sináptica, você chega na sinapse e você começa a descarregar nela materiais que vão sobre sustentação atrair mais equações nesse ultrajar. Então, se você tem classificação de materiais na sociedade, vamos pegar aqui, ó. Você tem tabela para valores de produtos na sociedade. Ó, legal, ó. A gente tem etiquetas e marcas de consentimento midiático e propaganda adicionista, né? A gente tem produtos e valores de referenciação midiática, de fama e essas coisas, difamações, isso aqui. E aí, olha só, se você tem uma informação e uma difamação, elas são contrárias, né? A informação, ela é a cognitiva, ela que mantém, ela que adequaciona você na sua melhor beleza possível. E a difamação não. A difamação joga contra você, mandando você assumir o valor que é orquestrado por essa orquestra social aqui, ó, por essa organização de valores. E, bom, tudo isso é consentido pelo fato de você pagar um valor e sustentar que pagou esse valor por um desapontamento no sentido de fiscalização. Só que é uma fiscalização íntima que diz dado da materialização, né? Então você aprendeu esse dado e agora sempre fica fiscalizando. O fiscalizar faz assim, ó. Tenta fazer você queimar o barato, né?
e deixar as coisas caras. Aí você começa a julgar sobre a fiscalização dessa obra. Mas e o que ela importa para você? Valor social. E aí, se você se deixa se importar por esse valor social, nesse sentido aqui, esse valor vai empregar em você, nas suas sinapses, um consentimento de imaterializar, ou seja, você vai criar um imã de ritmo para a matéria que é familiar para essa consideração. Então, se você compra o produto mais barato, logo essa imaterialização fiscal vai desenvolver em você uma estereótipo contra os produtos caros. E aí você vai tentar fiscalizar o barato de comprar produto mais barato. E aí isso tudo vai se desenvolvendo nessa sua ecologia que abre chaves, que diz identidade, escalonar chaves desses extratos, dessas contas, que fazem abrir portas sinápticas e desenvolver novos ritmos nas redes neuronais. Por quê? Porque fazendo isso, você corre o risco de mudar a receita, principalmente a receita financeira, que você está sempre no eco fiscalizando, no eco da mente fiscalizando e dizendo a porcentagem sensorial sobre essa trama, que é labirintitificada para ajustar a relação desse sistema nervoso com a matéria. Algo que não tem nada a ver. Você poderia estar sempre no paraíso, mas você conforma e consente sentir-se plantado nessa artrologia, né? Sentido arterial de desenvolver complexos nesses ritmos de adequação social. Isso ondula você e inaugura novas manifestações sinápticas de correções ou configurações. Cara, isso desaponta flechas, desaponta miras e faz com que as pessoas se depressionem ou se sintam depressionadas frente aos valores sócios, mercadológicos, algo que não é verdade, é uma inverdade, é uma involução imaterial de coisas materiais que se valem na transformação dos seres procurando verdades, ou seja, dinheiro, recompensas. E as pessoas elas, né, na retroprojeção delas, elas até riem dessa funcionabilidade, para não dizer que estão chorando. Agora eu vou mostrar para você uma parte dessa orientação. Como a gente tem essas panelas imateriais dentro de nós, para poder fazer receitas nessas panelas, a gente tem que vibrar sinapticamente. A gente tem vários veículos de vibrar sinapticamente. Só que a gente prefere aqueles que a gente está acostumado a vibrar. E esses que a gente está acostumado são organizados pelos nossos conceitos que nos ajudam a vibrar essas sinapses, né? Então a gente tem as músicas que desacordoam harmonias de prática, ambientes harmônicos de prática de vibração sináptica. Vejam só. E aí a gente tem vários estilos de personagens harmônicos desimpersonando
faíscas, né, aquecimentos sinápticos. Isso nos ajuda a esquecer dessas organizações. Vejam vocês, vamos pegar aqui, ó, um concerto musical, concerto de violino. Vamos pegar aqui um concerto de violino. Vamos pegar um vídeo. Vamos pegar esse aqui. Vejam vocês, todas as pessoas elas estão em conformação, em acordância, né, para sustentar de maneira leve e consolidada o arquétipo que é decomposto na entrega desse atendimento. Ela vai desatender da mente dela e do produto das proporções harmônicas que ela consegue expressionar valor, né? Esse valor vai sobre essas proporções empregadas por ela, desaquecer suas sinapses, principalmente as suas sinapses que estão sobrepressionadas por esses preços, esses valores, todas essas equalizações de contratos sociais. E assim como a gente tem essa, que pode servir melhor a algumas pessoas para poder se esquentar, né, como uma coxa, como a gente tem essa, a gente tem outras, né? Vamos ver aqui, ó. A gente tem outras, eu já até acessei aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Então a gente tem vários estilos de outro que a gente tem é esse aqui, ó, né? Então vocês percebem uma variedade. Dessas bandas, dessas contrações de bandas sinápticas. E aí existe uma adequação neuronal para poder repreendê-las e se aquecer sobre elas, né? Bom, vamos pegar essa daqui agora. É um contrato sináptico, é uma descontração sináptica. Aqui a gente já tem uma organização totalmente diferente que privilegia pessoas com essa importabilidade. Não quer dizer nada que nenhuma é melhor que a outra. Todas elas são para vibrar sinapses dentro de você. E dessa vibração você construir uma familiaridade com os ritmos desacordoados, né? E tentar se encontrar, né, nesses arquétipos, né? Aqui a gente já tem uma outro tipo de estrutura com outros instrumentos de desempregar ritmo sináptico, de colinergia, colidratos de propagação rítmicas, que você pode usar para treinar essa artificialidade nas suas deprovações harmônicas. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito. E utilizo muito também, né? E isso aqui, ó, gera valores de atração que desenham performances laboreais nas sinapses, como a gente viu. Então a gente consegue fazer desenhos no valor de contra-editor de discutir com a conta.
descoando a possibilidade de incontingência transgressiva. A gente tem a água quente, super quente, e a gente passa ela no desextrator. Gera pra gente que a gente tem como tratamento. E o tratamento é esse, né? Você desesquenta a sinapse e passa ela nas informações destratadas, né, por ela sobre os diferenciais que ela expulsa na aceleração sináptica. Nessa questão aqui, ó, vamos trazer essa banda pra cá. Aqui, ó. Então, como eu falei aqui, ó, a sinapse gordona, que é aquela que está cheia de protesto, de interjeição ressentida pela sociedade, sacrifícios e sacrifícios de integração associativa e pá. Então, ela está super forte. E quando ela vai descarregar, tudo que ela descarrega é sentencial. Para desentenciar ela, né, essa descarga, a gente tem que valvular muito bem, conversar muito bem com essa sinapse para ela encontrar melhor harmonia, melhor consenso harmônico. E a gente presenteia essa sinapse com música, né, com acordos harmônicos que dizem obediência a ela. E aí é como se a gente fizesse cosquinha na sinapse, que é gordona mesmo. Ela é um monstrão, fortona. E aí a gente faz cosquinha aqui, ó. E aí ela dá uma risadinha assim, ó. E aí na hora que ela for pisar no freio, ó, no acelerador de impulso colinérgico, ela não vai pisar tão grave nem tão agudo. Ela vai pisar na medida. E aí você vai conseguir o tratamento adequado. E aí para isso você dá uma musiquinha de presente para a sinapse. É assim mesmo, viu? Musiquinha ou um produto artificializado com contratura harmônica na associação de valores comerciais, né? Aí você olha qual que é a preferência para cuidar desses pesadelos, né? E isso é o acordo de entendências. Achei que não tava captando aqui, não. Deixa eu ver aqui. Parece que não tá captando. Estranho. Vou ver aqui. É pra tá. E isso é o acordo de entendências. Ou entende. Entendências. Eu vou deixar errado mesmo. Eu vou deixar com E mesmo, de escala. Com entendências, o acordo de entendências. E esse acordo de entendências vão ser acordes que vão desvibrar de acordo com a contração sináptica que vai percorrer toda essa rede neural.
E isso vai ficando fácil por quê? Por causa da mielinização explicada, que é o trajeto que desengravida sobre o acondicionamento de estratégias para poder refazê-lo. É aquele famoso pegadas, né? Migalhas ou pegadas no plano. E essas pegadas aqui são curtos de ondas já curtadas. Então é como se a gente instalasse antenas de reconhecimento turísticos para diminuir a concessão turística dessas passagens que dizem guiar essa harmonia, essas coleções de energias, né? De transduções de energias, de sinalizações de sinapses de ondas. E aí a gente se acorda desses acordes. Esses acordes são qualquer palavra. Acordes são qualquer som, qualquer pulso de onda. Acorde é até mesmo qualquer sensação orgânica. Nem vou pegar aqui não. Mas a gente descreve, né? Então, simbolizadamente, a gente utiliza na concorrência dos pulsos o desvestir pulsos para poder desafinar melhor a recepção orgânica dessas orientações, principalmente de cosquinhas nas sinápticas, né? De escolher música e tal, de escolher os valores, né? De ataque e defesa, né? Nessas intercepções. E aí a gente utiliza muito essa ferramenta aqui, ó, porque ela ondula, modulando as orações que a gente intercepta no meio, num plano, e até mesmo os consentimentos que a gente adsorve subtraindo do meio. E aí isso faz essa confluência de enaltecimento desses conjuntos interceptados, né? A intercepção dos conjuntos se dizem quais que são mais adequados de colocarem a razão, né? Ou seja, o central, né? Vamos pegar aqui, ó, raio central. Imagine que a gente tem várias estruturas aqui para ser fotografada. Só que eu quero a estrutura. Vamos pegar. Eu sei que o raio. Eu quero toda a região. E eu sei que o raio mais forte está aqui e decai para cá e para cá. Então eu tenho que encontrar o meio das coisas, o meio das resoluções. E aí o meio do plano é aonde que eu coloco, eu invisto, né? Eu coloco a razão. Então a razão ela está sempre no meio de um plano. E como a gente calcula razão em planos defractados? Por exemplo, vamos pegar geometrias. A gente tem várias geometrias, né? E eu falei que a razão de aplicar proporção colinérgica de foco em algo é o seu meio, né? Se eu quero extrair de algo, eu preciso de sentir o meio, né? Encontrar o meio das coisas. E o meio me diz a melhor razão. É a divisão que vai desconcorrer. E aí, quando a gente tem um plano, o meio é fácil, né, calcular. Mas quando a gente não tem, como é que a gente calcula o meio? A gente despesa todo o desimpulso que esse plano faz, e dentro desse despeso,
né, a gente consegue desenvolver matemática para poder encontrar o meio, mesmo que a gente tenha que interceptar operações nesse plano. E é isso que nossa integralização com a sensibilidade das interjeições de meios faz. E é isso que a gente faz com esses camaradas aqui, ó, esses porteiros. Porque esses porteiros aqui tem vários filhinhos dele pelos trajetos que ele abre a porta, né? Então esses são os primos, os porteiros, os primeiros a se abrirem em uma proporção. E a proporção que eles abrem é o meio da conta que manda eles fazer. A conta que manda eles fazer é a radiação de sol que debate ou a ondulação que diz querer entrar sobre eles ou que está no ambiente, na ambientalização. E aí, para eles racionarem melhor acolhimento de entrada, ou eles pegam a chave certa, ou eles pegam uma chave mestra. E essas chaves mestras são aquelas que vão labirintificar com adequação e conhecimento, familiarização desses pulsos, o meio da geometria, o meio do plano, o meio dessa onda. E essa onda só vai se encontrar do meio a partir da flexão dessas portas. E aí a flexão, ela manda a raiz fazer a inflexão dessas entradas. E é como que a gente fecha o olho na proporção certa, parar de cheirar, interceptar o cheiro, comer mais devagar ou comer mais rápido, ou movimentar mais o alimento na boca, nos canais receptivos. É você afastar ou aproximar de uma fonte que emite som, ou até mesmo tentar falar para conter o som que está entrando, né? Porque quando você fala, além do som que está entrando no ambiente, o som que você fala também concorre com o som do ambiente. E tudo isso é operação para encontrar o meio desses objetos ou objetivos de expressão dentro dessas razões geométricas. E aí a gente está navegando no sentido do que é beleza. Beleza é esse acordo fisiológico que você está o tempo todo fazendo com as suas sinapses. Isso é uma verdadeira beleza. É você saber cumprimentar bem, principalmente essas gordonas, nessas sinapses chulas, cheia de preenchimento de valor. Não é que elas são egoístas, mas elas se acham muito, né? Ou seja, elas reagem muito, né? Se acham. E aí, esse acordo de tendências que eu coloquei para provocar aqui é isso. Os desencontros que o outro se encontra, nos encontram em adequação equacionando. Nos encontram em adequação equacionando. Essa equacionando é buscando o meio do plano, o meio da onda entrar nessa sensibilização. E acusticamente apresentam ordem em nós sentir desenvolvidos. Então, quando a gente consegue sentir harmonia nessas entradas que a gente promoveu de nós, uma modulação receptória, ou seja, um meio de recepção sensitiva, a gente sente e consegue até mesmo ver os limites de aumentar essa sensação ou não, porque aí a gente consegue modular e até mesmo aumentar o gradiente de sentimento.
Isso é ótimo, isso é excelente. Isso é matemático. Sinapsinês, né? Nos sentidos desenvolvidos. E aí a gente consegue nos sentir desenvolvidos com a fonte ou com o ambiente, para até mesmo operar descontraindo a fonte sem qualquer problema de reconectar com a fonte. Aí você desenvolve antena para com esse ambiente. E aí você nesse ambiente você consegue se viajar pelas antenas, ou que a gente chama de bandas, tebandeando o ambiente. Diz a classe uma descendência de valor atrativo, e não distraído por decomposição corrompível e duvidosa dos sensos comuns de destacarem motivações acessíveis à sua linha de contração, que é nesse plano a antena. E a antena consegue ser por adequação uma constante sentida, um casão sentida, porque casão é uma geometria desarmonizada que você vive conhecendo. Quando você consegue instalar essa antena na sua sinapse, você consegue performar a sinapse numa organização vetorial que desadequaciona o potencial de debandeação. Então você configura a banda para receber impulsos assim, ó, por exemplo, ou assim, ó, tipo de ondas assim. E aí você começa a fazer varais de casões, né? Você tem um casão aqui, um casão aqui, um casão aqui, ó. E aí esse casão tá para com essa onda, esse casão tá para com essa onda, esse casão tá para com essa onda, e esse casão tá para com essa onda, né? E aí você consegue dentro dessas ondas que se propagam fazer uma operação, né? Você pega as 4 ondas que equivalem a uma onda assim, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa onda, a harmonia dessa onda, a harmonia dessa onda e a harmonia dessa onda aqui, ó. Aí você encontra o meio da onda. E aí você soma essas 4 que vale assim, e você divide por 4 empreendimentos harmônicos, que são circunferências. E aí você encontra o meio das 4. E aí nesse meio das 4, esse meio das 4 equivale o seu casão. O seu casão momento, né? E aí esse é você ambientalizando, né? E aí essa é a estrela do seu Davi, né? De 4 desaponta uma, né? E aí você faz a constelação. A constelação desarmoniza, né? Faz um anel benzeno desses desacordos, né? Então é mais ou menos isso, né? Por isso que você tem muita desestrelação nas suas saturações de rotas diárias, né? Nos seus convívios. Agora deu certo. Corrupção do medo de se encontrar, pagando para não morrer na concorrência. Então, vamos lá. Corrupção do medo de se encontrar. Esse de se... a gente continua no próximo vídeo, que aí eu termino de fazer o feedback desse encontro com a beleza, que as pessoas às vezes tentam
duvidar que a gente fazer interjeições sobre as nossas preferências, até nos incriminando, dizendo que a gente é preconceituoso, isso e aquilo, né? Então falta um pouco de ciência na hora que as pessoas buscam afirmar no seu individual que as outras são uma coisa ou outra. Até porque o jornalismo ele utiliza muito dessas ferramentas para chamar vetores de atenção para seus eixos de florestar informações nos meios geométricos de sinapsização harmônica, né, nesses interiores. Como eu expliquei nesse último slide. Bom, vou ficando por aqui então e a gente retorna. Esse vídeo vai ter 3 partes, explicando e assim fazendo uma finalização do que o que a beleza entende e integraliza disso tudo, desse acordo todo. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês, fui.